Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99 e o telefone 991520454. Te pedimos aí, dê um like, um joinha aí, um gostei e se inscreva em nosso canal, é gratuito. Assim nós podemos divulgar esse trabalho para outros também. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, então entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente. Ou então você entra aí nesse QR Code e lá eu vou incluir você em um grupo onde você vai receber toda semana gratuitamente esse material. Não é grupo de bate-papo, lá não tem vídeos, áudios, nada disso, só esse material da EBD toda semana. Neste trimestre nós estamos estudando nas revistas da CPAD adultos com o tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Erinaldo Renovato de Lima, que é pastor presidente ali em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Já estudamos na lição 1 as promessas de Deus, na lição 2 as promessas de Deus para Israel, na lição 3 as promessas de Deus para a igreja, na lição 4 promessa e obediência, na lição 5 a promessa de salvação, na lição 6 a promessa de cura divina, na lição 7 a promessa de um coração novo, na lição 8 a promessa da paz. E hoje vamos estudar na lição 9, promessas para pais e filhos. E na lição de hoje vamos ver os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, o relacionamento bíblico entre pais e filhos. Subtópico 1, pais e filhos. Subtópico 2, um mandamento com promessa para os filhos. Subtópico 3, mandamentos e bênçãos para os pais. Tópico 2, o cuidado dos pais com os filhos. Subtópico 1, cultivando o ensino da palavra de Deus. Subtópico 2, prioridades na vida familiar. Subtópico 3, disciplina e estímulos aos filhos. Tópico 3, bênçãos, pais e filhos. Subtópico 1, bênçãos para a posteridade. Subtópico 2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. Subtópico 3, pais que protegem seus filhos. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O texto áureo da lição está na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos 2 e 3, que diz: honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então, honrar pai e mãe traz longevidade, né? Veja bem, muitos filhos hoje em dia são rebeldes, eles desonram seus pais, eles desobedecem, deixam seus pais passando necessidades, muitas vezes aí financeiras, né? Às vezes faltando até o alimento, o vestuário. Muitos exploram seus pais e ainda arrumam filhos, né? E levam para os pais cuidarem. Quantos aí estão batendo nos seus pais, estão vendendo as coisas de dentro de casa dos seus pais para consumirem drogas, para pagarem jogos. Imagine como está hoje a sociedade. A desobediência, a falta de honra aos pais está uma coisa tremenda. E chegamos ao ponto de vários filhos que mataram seus pais. A sociedade parece que vê isso tudo como normal, filhos xingando os pais, né? Gritando com os pais. As pessoas vivem como se não houvesse Deus, vivem como se Deus não estivesse vendo tudo isso. Então o mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Está lá no Antigo Testamento, está no Novo Testamento a repetição, a ordem para cada um dos filhos. Então a honra tem a ver com respeito, obediência, mas também e cuidar para que não falte nada aos pais.
Verdade prática. Entre desafios e responsabilidades, o relacionamento entre pais e filhos deve ser de bênçãos e proteção. Então, os pais tiveram, o seu tempo de grande responsabilidade para com seus filhos. Muitos passaram até necessidade para cuidarem, para educarem os seus filhos. Passaram noites sem dormir e os filhos devem reconhecer esse esforço. Então, no relacionamento entre os pais e os filhos, existem as responsabilidades, os desafios dos pais, em cuidar dos filhos, principalmente no mundo terrível em que vivemos hoje. Os pais devem estar prestando atenção no que os filhos estão aprendendo nos colégios, do que os filhos estão aprendendo aí nos celulares, nas TVs, nos computadores, prestar atenção nas amizades dos filhos. Em contrapartida, os filhos devem reconhecer todo o esforço que seus pais fizeram para criá-los, e estão criando, estão sustentando, estão orientando. Então, os filhos nunca devem tratar os pais como ultrapassados, como ignorantes. Não. Essa relação deve ser uma relação de amor. Os pais amam seus filhos, educam, ajudam, e os filhos, em contrapartida, vão ser obedientes, vão ser tementes a Deus. Então, essa relação será uma relação de bênção, nunca de maldição. Os pais nunca podem amaldiçoar os seus filhos também nunca devem amaldiçoar os seus pais. Deve ser uma relação de responsabilidade, de amor, de proteção, de carinho e sempre uma amizade sincera. Os pais têm a obrigação de levarem os seus filhos à igreja e irem junto com eles, participarem da escola bíblica dominical, participarem dos cultos. A leitura bíblica em classe está em Salmos 127, 3 a 5 e também na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Vamos ler Salmos 127. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava, não serão confundidos quando falarem com seus inimigos à porta. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Veja então que a palavra de Deus é bem clara a respeito dos filhos. Os filhos são bênçãos do Senhor. Então Deus nos deu bênçãos. Tem muita gente hoje que aí se casando, os jovens se casando e dizem que não querem filhos. Ou seja, estão declarando que não querem as bênçãos do Senhor na sua casa. Veja bem, estão dizendo para Deus, nós não queremos o Senhor na nossa casa. Veja bem, a primeira ordem para o casal é crescei, multiplicai-vos, povoai toda a terra. Primeira ordem. Se não querem cumprir as ordens de Deus, não se casem, porque essa é a primeira. A parte sexual é um presente de Deus para quem é obediente a Deus. Veja bem, então as pessoas estão fazendo o contrário, estão se casando, procurando apenas sexo e não querem nenhuma responsabilidade. E estão se casando afrontando a Deus. Veja só, aí vem os problemas, vem separações, vem brigas, vem vida miserável, porque não obedecem a Deus. Os filhos são importantíssimos na vida de um casal. E a missão que Deus confiou a nós, ao nos casarmos, então vamos ter filhos. Quantos filhos vamos ter? Veja bem, é outro problema. As mulheres hoje estão vivendo um feminismo e dizem, meu corpo, minhas regras, como se fossem donas de si mesmas,
como se Jesus não tivesse comprado a cada um de nós. Veja bem, nós pertencemos a Deus. Nós vamos ter quantos filhos? Quantos filhos Deus quiser que nós tenhamos. Não somos nós que decidimos quantos filhos vamos ter. É Deus que decide isso. Nós vamos ter a missão de Deus de recebermos essas bênçãos de Deus e cuidarmos, educarmos, protegermos essas pessoas para que elas no futuro também tenham as suas próprias famílias. Então é uma missão que nos é confiada. É uma responsabilidade que nos é confiada. Devemos, então, caminhar nesse projeto de Deus, que é a família. E felizes em sermos, então, canais de Deus para abençoar ao mundo inteiro. Imagine quantos filhos deixaram de nascer que poderiam ser profetas de Deus, homens que iriam espalhar o evangelho por toda a terra, ganhariam milhões de almas, né? Olha só, nós não sabemos. Leia sobre a família de Beethoven, você vai aprender muito, né? Imagine aí, que família difícil e que filho que se destacou. Poderiam deixar de ter filhos. Muitos aconselhavam, todos insistiam para que não tivessem mais filhos. Então essa família teve aí 7 irmãos, dos quais 5 morreram ainda na infância. Veja aí que família. Filhos nasciam, morriam rapidamente. Todos pensavam então, mas não pode ter filho, essa família não pode ter mais filho, não pode existir. Olha, não teria nascido Beethoven se fosse pensar assim. Veja, a família de Beethoven. 3 eram surdos, 2 eram cegos, 1 era retardado mental, a mãe tinha sífilis, o pai era alcoólatra e espancava os filhos. A expectativa era que Beethoven também nascesse surdo. A expectativa era que 70% dos filhos que nascessem morreriam na infância, o que aconteceu. Imagine, mesmo assim, tiveram os filhos e aí Beethoven, que foi uma bênção para o mundo inteiro, estava nessa família, considerado o maior gênio da música do mundo inteiro, em todas as épocas. Então, filhos são bênçãos do Senhor, nós vamos ter tantos quantos Deus quiser, e quem vai providenciar, quem vai nos ajudar a criá-los, né? Quem vai nos ajudar na educação dos filhos, no sustento, é Deus. Você não sabe quem será o seu filho para a humanidade. Então, nunca pense em não ter filhos. Então, o segredo para viver muito tempo sobre a terra é filhos, honrem seus pais. Então, sejam obedientes, tementes a Deus, agradecidos e abençoe sempre seus pais, sempre os honrem. Nunca deixe faltar a alimentação, o vestuário e nunca atormente a vida dos seus pais, sabendo que eles estão representando Deus ali para você. Quanto aos pais, não irritem seus filhos. Por exemplo, se um filho resolve seguir a Deus, ser obediente a Deus, ler a Bíblia, ir para a igreja, os pais não podem proibir isso, não podem impedir isso. Eles estão procurando um bom caminho, né? Muitos pais têm impedido os filhos de servirem a Deus. Muitos pais têm levado seus filhos ao alcoolismo, às drogas, ao invés de conduzirem esses filhos para Deus. Então, tanto os filhos devem honrar os pais, quanto os pais devem cuidar para protegerem, guardarem, educarem corretamente os seus filhos, ensinando o caminho de Deus. A introdução da lição diz: nesta lição estudaremos a respeito das promessas de Deus voltadas ao relacionamento entre pais e filhos. Vivemos em um contexto desafiador na criação de filhos. Mais desafiador ainda é o relacionamento entre pais e filhos. Contudo, a palavra de Deus nos supre com preciosos ensinamentos em que pais e filhos podem desfrutar de uma relação de confiança e proteção na família, no lugar em que podemos usufruir das bênçãos de Deus.
As promessas de Deus podem se cumprir no relacionamento entre pais e filhos. Então é muito importante esse relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais. O que diz a palavra de Deus? Deus diz que vai converter o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos. Veja bem, Deus faz de tudo para que a família permaneça unida e Deus providencia tudo que seja necessário para que essa família seja unida, abençoada, que possa ser uma bênção para a sociedade. Primeiro para a igreja, depois para o restante da sociedade. A igreja é formada por famílias. Se as famílias forem bem estruturadas, a igreja será bem estruturada e todos que convivem com essa família também poderão aproveitar essa boa estruturação e serem bem estruturados também. Por que é que nós vemos o diabo investindo tanto hoje em destruir as famílias? Porque as famílias é que são responsáveis pela sociedade, o bem-estar geral de todo o povo. Estamos vivendo então uma época muito difícil de criar os filhos. Por quê? Porque eles aprendem nos colégios a desrespeitarem, desobedecerem, esconderem as coisas dos seus pais. Aprendem nos filmes, nas novelas, em toda a mídia, aprendem a desrespeitar os seus pais, desobedecer os seus pais. Então o relacionamento entre pais e filhos ficou uma coisa dificílima. E nós estamos vendo aí quantos filhos rebeldes, quantos filhos até espancando seus pais, até matando seus pais. Então nós devemos ver a urgência de pregarmos o Evangelho para que as pessoas conheçam a palavra de Deus e aprendam, dentro da palavra de Deus, aprendam que lá existe muito conteúdo a favor da família, ensinando a família como viver, como se comportar, como Deus quer que funcione a família. Então, existe uma hierarquia dentro da família. Deus colocou aí o pai como representante de Jesus Cristo. A igreja, a mãe, ela está no lar representando o Espírito Santo. A mãe é obediente ao seu marido, ao seu esposo, como a igreja é obediente a Jesus Cristo, que é cabeça desse corpo, da igreja. E os filhos são obedientes aos seus pais, como obedecendo em tudo a Deus. Se o marido, o pai, se comportar como representante de Jesus Cristo, a mãe for obediente, submissa a esse marido, como se fosse, então, Jesus Cristo ali na sua casa, né? E o que acontecerá? Os filhos aprenderão a submissão, aprenderão o amor, o carinho, aprenderão a se relacionarem bem com seus pais, e esses filhos serão bênçãos na igreja, serão bênçãos em toda parte por onde andarem. Então as promessas de Deus para a família, as bênçãos de Deus para a família, estão condicionadas a esta obediência de cada um a Deus. Pai obedecendo a Deus, sendo representante de Jesus Cristo lá, a mãe sendo submissa ao seu marido, amando o seu marido amando a sua esposa. Então essa união, esse amor vai refletir nos filhos, que vão ver esse relacionamento no casal, esse respeito, esse amor a Deus, né? Aí a dedicação a Deus, indo para a igreja. Então os filhos vão vendo isso, vão aprender e serão bênçãos. Tópico 1. O relacionamento bíblico entre pais e filhos. Subtópico 1. Pais e filhos. A leitura bíblica em classe nos apresenta o texto bíblico do Salmo 127, em que os filhos são apresentados como herança do Senhor e galardão. Salmo 127, 3. O Salmo ainda diz que eles são como flechas na mão do valente, ou seja, são úteis e importantes para a sociedade, e por isso eles eram importantes também para os pais diante da sociedade. Salmo 127, 4.
Por causa desses filhos, os pais se sentem realizados e felizes. Salmos 127:5. Dessa forma, os filhos são vistos como herança, como galardão para os pais. Assim sendo, está sob a responsabilidade dos pais a educação deles, a formação espiritual, o cultivo da fé, para que a herança do Senhor seja preservada nestes tempos difíceis. Então vemos hoje Salmo 127, olha aí, os filhos são como flechas na mão do valente, né? Quanto mais filhos, mais a família poderia, no futuro, ser abençoada com a presença desses filhos. Se surgissem inimigos, havia uma família numerosa para se proteger uns aos outros, né? No trabalho, os filhos, né, já vão ajudar os pais. Imagina aí os pais na faixa aí dos 40 até os 60, então, olha, já terão vários filhos dentro de casa ajudando no trabalho, né? A mãe terá os filhos na tarefa, ajudando a família. O pai terá os filhos também trabalhando, ajudando a família. Então essa era a orientação de Deus, é o desejo de Deus para a família. Agora os filhos são como flechas, né? São colocados ali na aljava, naquela vasilha que você colocava nas costas, ali se colocava as flechas, né? Que aí numa guerra ia tirando a flecha e jogando, né? Agora no casamento, na família, o que significa isso? Os filhos são criados para ficarem com os pais, sendo educados pelos pais, mas eles vão ser lançados, né? Eles vão ter suas próprias famílias depois. O casal vai terminar a vida, só os dois, os filhos, terão ido e constituído suas próprias famílias. Então os pais vão educar, orientar esses filhos enquanto estiverem na aljava, ou seja, enquanto estiverem em casa, mas preparando-os para um futuro fora de casa. Então veja que a palavra de Deus diz bem claro que os filhos são bênçãos do Senhor, são a herança do Senhor, são um galardão, são prêmio. Veja bem, filhos devem ser considerados pelos seus pais assim. Não pode um casal crente casar e dizer que não quer filhos. Isso é desafiar Deus, é se rebelar contra Deus. Então, ao contrário do que fazem esses rebeldes, né, os filhos são bênçãos, os pais ficam alegres, felizes em terem seus filhos, se sentem realizados, estão cumprindo uma tarefa, um projeto de Deus. Então, é responsabilidade dos pais, a educação, né, o cultivo da fé, a vida espiritual, sabendo que estão produzindo pessoas que vão abençoar a igreja e abençoar o mundo. Subtópico 2, um mandamento com promessa para os filhos. Para os filhos que são herança do Senhor para os seus pais, e conforme vemos na leitura bíblica em classe, há uma promessa divina mediante a obediência de um mandamento. O apóstolo Paulo ensina que os filhos devem obedecer aos seus pais para que as suas vidas estejam bem e, consequentemente, vivam um tempo longo sobre a terra, como está em Efésios 6, de 1 a 3. Essa promessa remonta ao quinto mandamento de Deus, proferido por Moisés no deserto, Êxodo 20, 12. Esse mandamento tem o mesmo significado do ensino proferido pelo apóstolo Paulo. Assim, estamos diante de uma promessa condicional dirigida aos filhos. Sim, há bênçãos para os filhos na medida em que eles honram os seus pais em vida. Então veja, existe um mandamento de Deus, está bem claro, está na lei, né, que Deus deu a Moisés, aí Êxodo, capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Veja bem, é uma promessa, e nessa promessa existe a bênção da longevidade. Então, se você quer viver muito tempo sobre a terra, olha aí, tem uma condição. É o primeiro mandamento que coloca uma condição para quem obedecê-lo, né? Se você obedece, vida longa. Se não obedece, vida curta. Quem sabe esta é a explicação para tantos jovens que estão morrendo aí, jovens demais hoje em dia. Quem sabe não é porque são rebeldes,
tratam mal seus pais, desonram seus pais, desobedecem, não cuidam dos seus pais. Veja que o mandamento ele é repetido e interpretado pelo Espírito Santo usando o apóstolo Paulo. Está aí na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 3. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor. Olha aí, ele colocou aí no Senhor, quer dizer, em Deus. Sede obedientes, porque Deus mandou. Porque Deus quer assim. E ele diz que honrar pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa. Tem uma promessa junto com isso. Você fazendo isso recebe a promessa. Longevidade, vida longa. Ele diz, para que te vá bem, quer dizer, você se dará bem na vida. Você será bem-aventurado. Deus vai abençoar a sua vida na terra quando você honrar os seus pais. Então, é uma condição para que você viva bem. Mandamentos e bênçãos para os pais. Se por um lado os filhos devem honrar os pais, estes não devem provocar a ira dos filhos. Efésios 6,4. É verdade que não é fácil criar filhos. Os desafios são muitos e os pais precisam desenvolver a paciência e o cuidado para lidar com eles. Contudo, a parceria em amor e a disciplina aplicada com sabedoria promoverão um ambiente em que pais e filhos crescerão juntos na fé em Cristo. Por isso, os filhos são bênçãos para os pais e estes para os filhos. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Salmos 128, 3 e 4. Assim, valorizemos a nossa família como um presente de Deus e, ao mesmo tempo, instruamos os nossos filhos para que andem no caminho do temor do Senhor, de modo que dele não se desvie. Provérbios 9, 10, 22, 6. Então veja que aí existe o caminho de mão dupla. Os filhos devem então honrar, obedecer os seus pais, tratar, cuidar, quando for necessário, na idade mais avançada, que aí vão ter que cuidar dos seus pais, como seus pais também cuidaram deles. Agora, no relacionamento dentro da vida em família, os pais também não podem irritar seus filhos. Veja bem, filhos que têm pais alcoólatras, não é fácil viver com um pai alcoólatra. É uma irritação constante que os filhos têm. Imagine os filhos ali reunidos, ao invés de estarem ali fazendo um culto doméstico, estão ali aguentando um homem embriagado, muitas vezes quebrando as coisas, gastando o dinheiro que era para alimentar e educar os seus filhos, gastando na bebida. Outros pais vivem nas drogas. Imagine, não é fácil, Todo o dinheiro vai para as drogas. Pais viciados em jogos. Imagine, que coisa difícil, que situação difícil. Pais que ficam irritando o tempo todo os seus filhos. Pais ausentes. Quantos pais não têm tempo nenhum para os seus filhos? E aí, muitas vezes, querem até comprar os seus filhos com presentes, pensando que isso vai substituir a sua presença. Então, pais precisam educar os seus filhos, cuidar dos seus filhos, gastar tempo com os seus filhos, investir na educação dos seus filhos, principalmente na educação espiritual, conduzindo os seus filhos, indo junto para a igreja. Então, a família, onde os pais se sentem responsáveis pelos seus filhos, por educar os seus filhos, por conduzir os seus filhos à igreja, conduzir os seus filhos para Deus, pais que amam realmente os seus filhos, olha aí, a família será toda uma bênção, A mãe é como a videira frutífera aos lados da tua casa. Os filhos são como plantas de oliveira à roda da mesa. Bem-aventurado, abençoado por Deus é um pai que cuida assim da sua família. Então a mãe tem a sua tarefa a ser executada, Muitas vezes com dificuldade, um trabalho penoso. Os pais têm o seu trabalho também
para sustentar essa família, né? Um esforço muito grande. E os filhos devem colaborar com o trabalho dos pais, devem colaborar para que os pais façam tudo isso com amor, felizes, alegres, né? Então, toda essa família deve estar unida para que tudo funcione corretamente, todos possam aproveitar as bênçãos do Senhor. Um casal, então, iniciando, vão aprender juntos o que é cuidar de um filho, né? O que é educar esse filho. Vão aprendendo. Deus vai ajudando, vai abençoando, né? E tudo vai dar certo. Não precisa ficar desesperado, pensando que não vai dar conta, que não vai cuidar, que não vai conseguir sustentar. Não existe isso. Se você pensar bem, seus pais tiveram muita dificuldade, mas você está aí. Foi cuidado, foi educado, nunca faltou comida, nunca faltou roupa, nunca faltou a educação básica, né? Você está aí. É prova de que você também dará conta, vai dar tudo certo. Não precisa ficar aí super preocupado, não precisa ficar super ansioso. Vai dar tudo certo. Tópico 2. O cuidado dos pais com os filhos. Subtópico 1. Cultivando o ensino da palavra de Deus. Vimos que os filhos têm responsabilidade para com os pais, conforme os textos bíblicos estudados. Todavia, sabemos que os pais também têm responsabilidade com os filhos. Nesse aspecto, uma dessas maiores responsabilidades é a de cultivar o ensino da palavra de Deus na família. Isso é a base para a formação espiritual, moral, emocional e social dos nossos filhos. Deuteronômio 6, 4 a 9, 11, 18 e 19. Além desse ensino ser cultivado no lar, cabe aos pais o incentivo e o estímulo de levar os filhos à igreja local, encorajando-os a participar das reuniões de cultos e estudos bíblicos, como a escola bíblica dominical, e o culto de ensino da palavra, Marcos 10, 13 a 16. Quando isso acontece, a igreja passa a ser extensão do lar e este a extensão da igreja local. Lembremos do que o salmista escreveu: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmo 122, 1. Assim os nossos filhos terão um ambiente adequado para experimentar as promessas de Deus. Então vimos que os filhos devem ser obedientes aos seus pais, honrar os seus pais, mas também temos visto na palavra de Deus, estudado, estamos vendo, que também os pais têm a responsabilidade quanto a educar esses filhos na importante tarefa de conduzi-los a Deus, a vida espiritual. Então os pais devem praticar em suas casas, né, dentro do lar, aí a leitura bíblica, o estudo bíblico, aí um culto doméstico. Devem ir conduzir esses filhos à igreja, para a escola bíblica dominical, conduzi-los para os cultos de ensino, para os cultos aí de relacionamento com os outros crentes, né? Deve ensiná-los uma vida cristã. Uma vida cristã saudável. Os pais devem evitar a todo custo falar mal do pastor ou de algum irmão, criticar a pregação de alguém. Nunca faça isso. Nunca deixe que seus filhos vejam isso, porque eles poderão ter problemas para congregar devido a isso. Então você deve se lembrar, a sua casa é uma igreja. E a igreja é formada das igrejas, que são os lares. A igreja depende muito das famílias. Então a sua casa deve ser um exemplo de igreja para que, quando sua família estiver na igreja, toda a igreja seja abençoada pela sua presença e da sua família ali. Deve ser para todos uma alegria quando forem à casa do Senhor, quando forem à igreja. Todos devem ficar felizes. Vamos à igreja, vamos ao culto, vamos à escola bíblica dominical. Deve ser uma alegria para toda a família. Cuidado para que seus filhos não pensem ao contrário, porque estão vendo seus pais insatisfeitos ao irem à igreja. Cuidado com isso.
Subtópico 2, prioridades na vida familiar. Segundo a palavra de Deus, para cuidar da igreja, é preciso que o obreiro cuide bem de sua família. 1 Timóteo 3, 2, 4, 12. Tito 1, 5 e 6. Embora os textos bíblicos que falem sobre este assunto tenham como público-alvo os candidatos ao ministério, é evidente que Deus espera que todos os pais cristãos tenham o devido cuidado e atenção com a sua família. Por isso, se pudéssemos estabelecer uma hierarquia de prioridades na vida do cristão, faríamos assim: o cônjuge, os filhos, a igreja local. Assim, quando a nossa família está bem cuidada, consequentemente teremos uma igreja bem assistida. Então veja que a palavra de Deus oriente, olha, o marido de uma só esposa, né, de uma só mulher. Então o casamento aí, a união entre o casal é importantíssimo para a família. Um homem e uma mulher, sempre um pai, uma mãe, sempre que se amam, que se cuidam bem, se respeitam, são amigos, o esposo sempre amando a esposa sempre submissa ao marido, tendo os filhos em sujeição, ou seja, os filhos devem ser obedientes aos seus pais. E esta é uma condição para que alguém seja um obreiro na casa do Senhor. Se os filhos não são submissos aos pais, a Bíblia diz que esses pais não podem assumir nenhum cargo na igreja. Se não consegue cuidar nem da pequeníssima igreja que é a sua família, imagine cuidar da igreja do Senhor com muitas pessoas. Infelizmente, nós temos visto hoje, né, quantos obreiros não cumprem essa parte da palavra de Deus. Quantos têm filhos rebeldes, desobedientes. São aqui um péssimo exemplo para a igreja. Então existe aí dentro da família uma hierarquia colocada por Deus. O esposo representa Jesus Cristo, né? A esposa é obediente ao seu esposo, como a igreja é obediente a Jesus Cristo. Assim como Jesus é cabeça da igreja, o marido aí, o esposo, é cabeça dessa família. Então a esposa respeita, é submissa a essa autoridade que Deus deu ao seu esposo. Os filhos, vendo isso, serão submissos aos pais, obedientes aos pais. Veja só, esse é o motivo porque tantos lares hoje estão desfeitos. Porque filhos são rebeldes, desobedientes. Porque não aprenderam dentro de casa, a mãe não foi submissa ao pai. Então os filhos não serão submissos às mães, aos pais, nem à polícia, nem pastor, a ninguém. Porque não aprenderam dentro de casa. Então primeiro o pai, segundo a mãe, depois os filhos. Essa é a hierarquia colocada por Deus para que a família funcione corretamente. Sempre tendo como superior, claro, em primeiro lugar, Deus. Subtópico 3. Disciplina e estímulos aos filhos. Como vimos, os pais têm a responsabilidade dada por Deus de disciplinar seus filhos. Contudo, como também mencionamos anteriormente, a disciplina dos pais aplicada aos filhos deve ser equilibrada e baseada no amor. É preciso disciplinar pelo ensino e pelo próprio exemplo dos pais. João 13,15, para gerar obediência, honra e responsabilidade nos filhos. Colossenses 3,20, Êxodo 20,12 e Lamentações 3,27. Se por um lado deve ocorrer a disciplina, por outro deve ocorrer o elogio, o afago, a demonstração de carinho e afeto pelos filhos, para que haja devida confiança e segurança no relacionamento familiar. Veja, muitas vezes nós sabemos aí, vemos que o homem ali no lar, ele sabe cuidar bem até de um cachorro, de um gato. Ele sabe que alimentando, dando carinho, né, será correspondido. Mas quanto aos filhos, ele se esquece que tem que dar amor, tem que dar carinho, tem que cuidar, tem que dar uma boa alimentação, vestuário. Tem que cuidar. Não é assim, ficar ausente, não demonstrar amor, não ter um carinho, um momento ali de amor. Não há demonstração nenhuma, não há nenhum elogio. Então veja, é dever também então dos pais não ficarem ausentes o tempo todo da vida dos filhos, acompanharem, né?
Veja sempre o que seus filhos estão assistindo na TV, estão vendo no computador, no celular, quais são as amizades dos filhos, por onde eles estão andando, com quem estão andando. Sempre é importante isso. Também deve haver sempre a correção dos filhos, né? A disciplina. Deve sempre os pais vigiarem os seus filhos e cuidarem da educação. Olha, muitas vezes existem aí os conselhos. Agora existem também as correções. E existe a disciplina quando necessária. E deve ser aplicada. Filhos criados sem disciplina, sem ouvir não, serão filhos rebeldes no futuro, desobedientes e vão sofrer muito na sociedade depois. Filhos devem muitas vezes ouvir o não também. Os pais precisam colocar horário nos seus filhos, horário na sua casa, né? Os filhos podem ter ali um horário para usar o celular, podem ter um horário para usar um computador, podem ter um horário para usar a TV, mas não é livre, não é à vontade. E tem que ser visto o que estão vendo aí. A educação religiosa dos filhos é importantíssima, mas muito importante mesmo, e os pais devem estar presentes com os filhos na igreja. Agora, os pais não podem apenas confiar seus filhos à escola bíblica dominical pensando que é suficiente. Não. Os pais têm a obrigação também de ensinar a palavra de Deus no lar, junto com seus filhos. Olha, pegar, por exemplo, uma revista da escola bíblica dominical com a criança. Vamos aqui estudar a lição, né? Responda aqui, vou fazer perguntas dentro da lição, você responde, vamos estudar aqui a lição, vamos ler a palavra de Deus, vamos meditar, vamos conversar, tire as suas dúvidas, qual a dúvida da leitura que fizemos. Isso é importante. As criancinhas, né, aquelas histórias bíblicas, os pais devem contar essas histórias da Bíblia para as crianças, ensiná-las os princípios que estão na palavra de Deus. Tópico 3. Bênçãos, pais e filhos. Subtópico 1. Bênçãos para a posteridade. Há promessas na Bíblia que trazem consigo bênçãos espirituais de Deus para os filhos. Em Isaías, vemos uma promessa do derramamento do Espírito, bem como as bênçãos de Deus sobre a posteridade de Israel. Isaías 44, 3 e 4. Em Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2, 28. Em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro diz que a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Atos 2,39. Nesse sentido, há promessa de uma vida imersa no Espírito Santo para os nossos filhos. Há promessas de bênçãos espirituais sem medidas para que os nossos filhos desfrutem da presença de Deus. É uma promessa divina mediante o Espírito para os nossos filhos. Portanto, ore para que seu filho, sua filha, receba o batismo no Espírito Santo. É uma promessa divina para a vida deles. Então veja bem, como os filhos vão desejar ser batizados com o Espírito Santo se os próprios pais não são? Olha só, nós estamos vivendo uma época difícil na igreja. Muitas pessoas, muitos crentes que não são batizados com o Espírito Santo. Por quê? Estão tão ocupados no materialismo, no consumismo, que supervalorizam as coisas materiais em detrimento das espirituais. As coisas espirituais foram deixadas de lado. Veja só, uma coisa importantíssima para o crente é o batismo com o Espírito Santo. E nós vamos ver, acompanhando a palavra de Deus, que era uma coisa necessária, urgente, importantíssima. E todos recebiam já no início da fé. Está aí na Bíblia. O que está acontecendo hoje, então, com os crentes? Então, não existe uma legítima conversão. Não existe uma submissão a Deus. Não existe o desejo pelas coisas espirituais, que são as mais importantes.
Então os pais devem investir, devem buscar o batismo com o Espírito Santo e devem ensinar os seus filhos, estimular os seus filhos a também serem batizados com o Espírito Santo. É urgente. Veja, em Samaria, Filipe pregava, aconteciam vários sinais, prodígios, maravilhas, mas eles não tinham recebido o batismo com o Espírito Santo. A notícia chegou em Jerusalém. Está uma bênção lá. Muita gente aceitando, muitos sinais, prodígios, maravilhas, aí, os milagres acontecendo. Mas o batismo com o Espírito Santo não está acontecendo como acontece em nosso meio. O que fizeram? Pegaram os dois principais apóstolos, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, e enviaram para lá. Eles chegaram, oraram e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Olha, é urgente, necessário enviar os principais apóstolos. Olha, e Paulo chega em Éfeso, ali estão aqueles irmãos, e ele percebe que eles não são batizados com o Espírito Santo. E ele sabe da urgência do batismo. O que ele faz? Ora por eles, impõe a mão, e eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Veja só, nós vamos ver que sempre aconteciam os batismos com o Espírito Santo. Começou lá em Atos capítulo 2, o derramamento do Espírito Santo ali. Todos, cerca de 120 irmãos presentes, todos foram batizados com o Espírito Santo. Veja, na casa de Cornélio, sua família, seus amigos íntimos, todos foram batizados com o Espírito Santo. Então, qual é a dificuldade hoje? O que está acontecendo? Falta o quê? Legítima conversão. Não há como a pessoa ser realmente convertida e não ser batizada com o Espírito Santo. Pense nisso, tem alguma coisa errada com você. Então é uma bênção, e uma bênção que todos devem participar dela. E a Bíblia tem promessa para os filhos que todos sejam batizados com o Espírito Santo. Os pais então devem conduzir os seus filhos, orientar, estimular seus filhos a serem batizados com o Espírito Santo. Subtópico 2, família, lugar onde os filhos devem ser abençoados. A nossa família deve ser um ambiente em que os nossos filhos tenham experiências com Deus, vivam as suas promessas e estabeleçam uma vida de compromisso com o Senhor Jesus. Dessa forma, ajudaremos muito os nossos filhos se a nossa família cultivar o culto doméstico, promovendo a oração, o louvor e a leitura da palavra de Deus em nosso lar. Que em nossa família os nossos filhos tenham a liberdade de expressarem suas lutas e dificuldades para que se tornem temas de nossa intercessão no lar. Deuteronômio 6, 6 a 9. A nossa família deve ser o lugar onde nossos filhos sejam abençoados. Então veja, os filhos devem então participarem junto com os pais no culto doméstico. Também os pais devem estimular os seus filhos a compartilharem suas vidas, seus problemas, suas dificuldades. E ali, na hora da oração no lar, todos devem interceder juntos para a solução de todos os problemas, tanto dos pais quanto dos filhos. Então deve haver na família um momento de leitura da palavra de Deus, uma explicação, tirar dúvidas, também louvar a Deus ali naquele horário. É muito importante sempre a família ter um momento de comunhão com Deus, de estímulo à fé, ao crescimento, do conhecimento da palavra de Deus. Então os pais devem também dar oportunidade aos filhos, Olha aí a leitura hoje, você que vai fazer, comente aí alguma coisa dentro da leitura, o que você acha a respeito dessa leitura. Então deve estimular a oração espontânea, não é uma oração construída, escrita para se fazer, não, uma oração espontânea, falar com Deus como pai. Muitos crentes têm dificuldade de falar com Deus. Por quê? Porque têm dificuldade de falar com seus pais. Não sabe o que é paternidade, não sabe o que é intimidade, poder falar os segredos, de compartilhar sua vida com seus pais. Também sente a necessidade, a dificuldade para falar com Deus. Subtópico 3, pais que protegem seus filhos. Os pais devem garantir um ambiente na família em que os filhos se sintam protegidos em cada etapa do desenvolvimento, ou seja, quer na infância, na adolescência ou na juventude. Nossas crianças devem ser protegidas física
emocional e espiritualmente. Mateus 19:14. Nossos adolescentes devem achar guarida em nosso lar para expressarem suas demandas a fim de que direcionemos a nossa atenção para elas. Lucas 2:41-49. Nossos jovens devem encontrar em nós palavras sábias, de ânimo, que os instruam diante de suas lutas e tribulações. É tempo de nossa família ser um lugar em que a vida de nossos filhos seja protegida dos ataques do maligno. Efésios 6:10-13. Quando isso acontece, a proteção torna-se uma bênção de Deus para eles. Veja, os filhos devem se sentir protegidos pelos pais, bem orientados pelos pais. Imagine um filho de um crente, de repente está aí numa seita. Imagine o filho do crente está aí numa igreja aí que se diz igreja, adorando imagens. Olha só, por quê? O que faltou? Faltou diálogo, orientação dos pais, né, educação. Faltou conduzi-los à igreja, ensiná-los corretamente a palavra de Deus. Então veja só, é importantíssimo que os pais participem ativamente da vida dos filhos, que saiba das suas dúvidas, que saiba das suas dificuldades, que acompanhe esses filhos no colégio em que eles estão, sabendo o que estão aprendendo lá, participando, vendo aí quem são seus amigos, que tipo de amigos têm os seus filhos. E hoje, principalmente sabendo o que estão vendo no computador, no celular, na TV, isso é importantíssimo. Os pais devem manter constante vigilância nisso aí. Nós temos em vários lugares expulsado demônios de crianças, criancinhas, de adolescentes, de jovens, que estão aí vendo vultos, escutando vozes, tudo devido ao uso, principalmente da internet, dos joguinhos de celular. Então tome cuidado, pais, tomem cuidado com seus filhos. Então veja, os pais devem orientar, cuidar, disciplinar, também demonstrarem amor, elogiar quando os filhos tiram uma nota boa, quando fazem alguma coisa correta. Você sabe fazer isso com o cachorro e não sabe fazer com os filhos? Como é que treina os animais? Então você vai ensinar ele a fazer uma coisa, se ele fizer errado, você corrige, se fizer certo, você dá um prêmio, ali uma comidinha que ele gosta. Não é assim que você faz? Dá um carinho. Então, sabe fazer com o animal, não sabe fazer com os filhos? Você já viu aí como os domadores tratam os animais lá no circo? Sempre quando eles fazem alguma coisa que foi treinado, fazem corretamente, ganham um presente, alguma coisa, uma comidinha que eles gostam, um carinho ali, passa a mão. Veja só. E aí os seus filhos estão se esforçando. Muitas vezes eles estudam para tirar uma nota boa, para que recebam um elogio, um abraço, um beijo dos seus pais. E os pais os tratam como se fossem robôs, máquinas. Acham que fizeram só a obrigação. É preciso um elogio, é preciso um carinho, é preciso uma demonstração de amor, um incentivo. É sempre importante. Se você viu uma criança sua pegar aí um cabo vassoura, alguma coisa, e ficar fazendo como se estivesse tocando um instrumento, você já vê que ele quer tocar um instrumento. Providencie para que ele aprenda a tocar um instrumento. Você vê seu filho, às vezes, pegando aí, né, um cabo vassoura e tal, cantando ali e tal. Incentive seu filho a cantar, leve-o a cantar lá na igreja, cante também no culto doméstico. Incentive. Às vezes você pega seu filho aí pregando, né, como se estivesse pregando na igreja ali. Então, incentive, ajude-o aí no culto doméstico, na igreja, ajude-o, incentive-o. Pode ser que esse filho seu, sua filha, vai ser uma grande bênção na igreja e para o mundo inteiro. Conclusão. A vontade do Altíssimo é que suas bênçãos celestiais estejam sobre a nossa casa, sobre a nossa família e sobre o nosso relacionamento com os nossos filhos. É verdade que não é fácil formar os nossos filhos, mas também é verdade que não estamos sozinhos nessa difícil tarefa. Busquemos em Deus a sabedoria que nos falta para saber disciplinar de maneira equilibrada e, ao mesmo tempo, abraçá-los quando mais precisarem. Deus é zeloso pela nossa família. Então veja, Deus está todo o tempo presente. É Ele que inventou a família. Ele deseja estar sempre presente na família. É Ele
que se responsabiliza por cuidar, por manter essa família, tendo o seu alimento, o seu vestuário, sua casa para morar. É Ele que nos dá o nosso emprego, para nós termos condição de mantermos a nossa família. Ele vai nos dar bênçãos, vai sempre nos abençoar, vai nos ajudar em tudo. Agora, nós temos as nossas tarefas como pais, devemos executá-las corretamente. E os filhos têm as suas tarefas como os filhos. Cada um tem a sua obrigação, o seu dever, todos trabalhando unidos para que essa família funcione corretamente do jeito que Deus quer. Todos serão abençoados por Deus, serão bênçãos na igreja, serão bênçãos por onde passarem. Então lembre-se, filhos são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor, prêmio do Senhor para nós. Então a parceria em amor, em cuidado, em disciplina, em orientação, são importantíssimos para a nossa família. Os pais têm o dever, a obrigação de proporcionar aos filhos uma boa educação espiritual, conduzi-los a Deus, sempre ir com eles à igreja. Os pais devem educar os seus filhos aí, sempre lendo a palavra de Deus, explicando, dando sentido ao que leem e tirando as dúvidas dos filhos. Nunca se esquecer do elogio, do afago, da demonstração de carinho, um abraço, um beijo. Sempre importante isso para com os filhos. Os filhos devem se lembrar, se querem viver bem, se querem viver muito sobre a terra, então sejam obedientes, honrem seus pais, ajude seus pais a conseguirem conduzir a família em paz, com alegria, com felicidade e união. Nós vamos orar agora. Se você acredita, crê realmente que Deus enviou seu Filho Jesus Cristo ao mundo, nasceu aqui como homem, viveu como homem, Ele tomou sobre ele as nossas enfermidades, levou as nossas doenças, Ele morreu em nosso lugar, levando sobre ele as maldições que nos eram impostas, os juízos de Deus, as doenças, enfermidades, maldição, tudo que nos era contrário, Ele levou sobre ele. Todos os nossos pecados Ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar na cruz. Mas Ele venceu a morte, venceu o inferno, Ele ressuscitou, está vivo à direita do Pai, intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Entregue sua vida para Deus, abra seu coração para Deus, seu entendimento para Deus agora. Se coloque à disposição de Deus. Você se torna agora filho de Deus. O Espírito Santo vai convencer você agora do pecado, da justiça, do juízo. Você vai se sentir agora com desejo de se arrepender. Faça isso, peça perdão a Deus agora e receba a salvação. Receba agora o Espírito Santo. Você começa agora uma vida nova com Deus como filho de Deus. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora, em nome de Jesus. Vamos orar e você recebe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Eles estão agora, Senhor, reconhecendo que são pecadores, estão pedindo perdão. Senhor, recebe por filhos. O Senhor é o Pai cheio de amor, de misericórdia, que quer sempre o nosso bem. Senhor, toma agora como filhos esses que se chegam a Ti, perdoa-lhes, concede a eles o Espírito Santo, em nome de Jesus. Toca agora, Senhor, naqueles que estão doentes, estão enfermos, e cura totalmente, em nome de Jesus. Sai toda doença, toda enfermidade, saia em nome de Jesus. Toca, Senhor, toca deles agora, toca, cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dê aí like, o joinha aí, para que esse vídeo seja divulgado para outros. Se inscreve no nosso canal, é gratuito, não paga nada, vai nos ajudar. O YouTube vai transmitir esse vídeo para outros. Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse telefone, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente, ou entre nesse QR Code aí, e eu envio toda semana para você gratuitamente esse material. Se você deseja nos ajudar, aí estão as contas, aí Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa, é Edna Maria Cruz Silva, está aí o Pix, meu Pix e meu CPF está aí, 331-957-81620, está aí o QR Code. Então, nos ajude com qualquer quantia. Eu não dirijo igreja, não sou aposentado, vivo
das ajudas das pessoas que Deus abre o coração para nos ajudar. Então envie qualquer quantia, R$5, não tem problema, R$10, envie para nos ajudar. E será uma bênção para nós. E Deus com certeza também abençoará a sua vida. Muito obrigado, Deus abençoe a todos, esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.